se está tudo bem. Acho que sim. Começando aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, domingão. A gente se encontrando por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, querido Valente, querida Valentina. Estamos iniciando aqui a terceira live de aquecimento para sua aula magna, seu plano contra a autossabotagem. Né? Hoje comecei aqui um pouquinho, uns minutinhos, 3 minutos atrasado, desculpa. Estava terminando de organizar aqui esse novo cenário. Na verdade, só sentei aqui, né? Coloquei de uma maneira mais confortável porque é domingo, então por que não, né? Por que não? Então, olha aqui, a gente está começando a live de aquecimento. Hoje é a terceira live de aquecimento de um total de 4. Lembrando que quinta-feira, dia 30, às 8 horas da noite, a gente tem a aula magna Seu Plano contra a Autossabotagem. É um evento 100% online, gratuito e inédito, em que eu vou te entregar, vou te ajudar com uma estratégia para você vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Então hoje aqui a gente está aquecendo, eu quero que você chegue aquecido lá, conhecendo alguns termos, já sabendo, identificando alguns problemas. A gente vai ver que o tema de hoje, né, hoje a gente vai falar sobre procrastinação, ele está totalmente alinhado com autossabotagem, é um tipo de autossabotador, então nada melhor, nada mais justo que você começar a se aquecer para entrar em jogo na quinta-feira que vem, dia 30, às 8 horas da noite. Tá bom? Então, lembrando que vai ser um evento 100% online gratuito. Então, vale a pena comparecer. Como participar? Simples. Se você está assistindo agora, estou gravando no Insta e também no YouTube. Se você está assistindo no Insta, clica no link da minha bio, né, e se cadastra. Faz o cadastro também para entrar no grupo do WhatsApp. Por lá você vai ficar antenado. E eu sei que hoje a gente vai ver que muitas pessoas procrastinam, né? Então, para você ficar atento, né, eu vou te ajudar a perceber. Se você não utiliza uma agenda, eu vou te ajudar. Você é a sua agenda lá. E lá eu vou te enviar algumas notificações. A gente não fica falando muita besteira, eu e minha equipe. Na verdade, a gente só coloca informação fundamental sobre o evento e também sobre como começar a se aquecer para combater a autossabotagem. Tá bom? Então, se você está assistindo agora no YouTube, então é simples também, você vai ali na descrição e clica no link da descrição. Isso vai te levar para a página de cadastro para participar da aula magna Seu Plano contra a Autossabotagem no dia 30, agora, próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Já coloca na sua agenda, não procrastina. Se você é novo ou nova por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia. Por aqui eu te ensino estratégias para vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional, eficiência nos seus estudos. Estou aqui para ser também o seu professor, seu mentor e o seu consultor de superação e autossuperação. É importante que você saiba que não existe superação externa de desafios ou problemas externos sem autossuperação, sem superação interna. Ou seja, sem superação das debilidades e limitações normais, mas também de outra que é bastante ignorada, que é a autolimitação, que aí sim é a autossabotagem, né? Que é um comportamento, um pensamento que você tem, que em vez de te ajudar a progredir, a avançar, a ter mais bem-estar, a ter mais sucesso, na carreira, sucesso em geral, né? Na carreira, nos estudos, então ela acaba te travando. Então, esse é um tipo de imposição. Você mesmo cria obstáculos para o seu crescimento pessoal, profissional, para o seu bem-estar também. Então, é importante você aprender sobre superação e autossuperação. Não existe superação sem autossuperação. Eu estou aqui para te ensinar isso, te ajudar com isso, utilizando a estratégia específica, né, contra a autossabotagem. Vamos lá. Então, o tema da live de hoje é procrastinação. Eu quero que você descubra onde você está errando para resolver esse problema. Eu sei que domingo, né? Domingo a gente esperaria aí um tema mais relaxado, mais tranquilo, mas amanhã é segunda e aí começa de novo uma nova semana. E por que não começar essa semana já com uma estratégia ou com algumas técnicas, sabendo identificar um erro para procrastinar menos, para começar a resolver o problema da procrastinação? Por que não, né? Então, hoje tá aqui, a gente está num plano mais tranquilo aqui, relaxado, mas é importante que você saiba, já comece a ficar atento para algumas coisas, né? Eu estou utilizando aqui hoje
pesquisadores chamam de metacognição, né? Então, hoje o método que eu estou utilizando para te ensinar isso é estimular um pouco a reflexão sobre os erros que você pode estar cometendo e procrastinando mais, ou também é o que vai te ajudar a entender por que você não está conseguindo resolver, né, o problema da procrastinação. São 4 erros que eu vou te mostrar, que eu vou te revelar hoje. Mas vamos começar, como sempre, pelo começo. Vamos entender um pouco o que é procrastinação. Muita gente fala ou pensa que procrastinação é um problema de gestão do tempo, né? Quando você não utiliza bem, ou quando você não tem uma agenda e não utiliza uma agenda, quando você não tem uma lista de tarefas para realizar essas tarefas, é quando você não consegue utilizar isso. Essas são ferramentas de gestão do tempo. Mas, por um lado, ela até pode ajudar, mas o problema da procrastinação não é esse. Principalmente o que vem revelando as pesquisas mais recentes. Alguns pesquisadores da Universidade de Carleton, em Ottawa, no Canadá, como, por exemplo, pesquisas lideradas por um pesquisador chamado Timothy Python, eles já chegaram a uma conclusão de que a procrastinação, né, sim, o adiamento, né, do que você deveria fazer de uma tarefa, alguma coisa, uma ação que você deveria fazer agora, você acaba deixando para depois. Mas isso não porque você não lida bem com o tempo, mas porque você não lida bem com algumas emoções. Então, é a incapacidade de você gerenciar, você adia, né, muitas coisas pela incapacidade de gerenciar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, energia. Então, não é um problema de gestão do tempo. Procrastinação é a incapacidade de você gerenciar, é o adiamento das tarefas pela incapacidade de gerenciar emoções, pensamentos, impulsos e energia. E às vezes, quando você está com uma energia baixa, né, até as coisas mais simples se tornam grandes. Você não faz, você não quer lavar a louça, você acaba deixando para depois. Aqui, às vezes, eu tenho até uma preguiça de limpar o banheiro do Apollo, né, que é o gatinho aqui de casa. Mas, para não cair nesse tipo de pequena procrastinação, geralmente eu tenho os horários para fazer isso. Então, eu acabei driblando, né, para não cair nessas pequenas procrastinações. Eu acabei definindo horários para limpar o banheiro do Apollo, do gato aqui de casa, o Pet. E aí, seja bem-vindo. Estou vendo que a Márcia Freitas entrou, seja muito bem-vinda. Então, olha aqui. Às vezes tem impulsos também, né? Às vezes você acaba atuando por impulso. Você já começou a lavar a louça, mas tem alguma outra coisinha para lavar. Você acaba, por impulso, deixando essa outra coisa para depois. Por que não fazer naquele momento? Então você acaba deixando isso para depois também. Aí é quando você não consegue gerenciar o seu impulso. Você simplesmente pensou em não fazer e simplesmente não fez. Você não parou para pensar por que não fazer isso agora, né? Já que vai ser rápido. Então isso aí é porque você não está gerenciando bem um tipo de emoção, né? Esse impulso. Então aí, para deixar claro que procrastinação é sim também um mau gerenciamento de impulsos. É importante deixar claro também outra coisinha. Antes de seguir, pegar aí o seu cafezinho. Estou aqui. Pega a sua água, separa a sua água. Água com gás, suco, energético, o que quer que seja. Então separa aí, vamos lá. A procrastinação, na verdade, os procrastinadores, eles não são preguiçosos, né? Muita gente chama quem procrastina muito, quem procrastina cronicamente, como preguiçoso. Mas não, pessoas procrastinadoras, né, que procrastinam muito, adiam muito as tarefas, ações, elas não é que elas pensem, elas não são preguiçosas porque elas não pensam, não estou nem aí, né? Não importa, não importa a tarefa, essa ação, não importa se eu faço agora, depois. Não, pelo contrário, pessoas procrastinadoras geralmente são autocríticas. Sim, geralmente elas colocam bastante atenção e se preocupam bastante com a procrastinação, com o adiamento. E às vezes vem o sentimento, aquela pergunta de que o que há de errado comigo, né? Por que eu estou assim? Por que eu procrastino tanto? Por que eu deixo as coisas para depois? Porque eu não posso simplesmente fazer as atividades, as tarefas que eu disse que ia fazer ou que eu pensei em fazer.
Então, as pessoas procrastinadoras crônicas não são preguiçosas, elas não estão nem aí. Não é que não estejam nem aí, na verdade elas estão sim preocupadas e têm uma autocrítica. Elas se preocupam com o ato de adiar, deixar para depois. Então, é importante fazer essa distinção, né, para não também estigmatizar pessoas que têm o problema, né? Procrastinação é um problema e pode gerar muitos outros problemas. Adiar muito afeta o trabalho. Tem estudos já que revelam que pessoas que procrastinam, elas têm mais dificuldade de ascender na empresa em que trabalham, conseguir novos postos, fazer transição de carreira. É claro, por quê? Porque muitas vezes o que ela faz é procrastinar para atualizar currículo, para buscar as vagas. Isso precisa organização e também precisa de uma certa estabilidade, né? Emocional, para você parar, se organizar, ir lá no computador, sentar num dia, no horário específico que você definiu, começar a buscar as vagas sem se distrair muito também. Mas muitas vezes as pessoas procrastinam e acabam perdendo oportunidades, vagas que elas poderiam tentar, né, acabam passando. E isso dentro da empresa acaba tendo uma perda de confiança, né, porque são pessoas que às vezes não entregam os trabalhos nos prazos, então acabam sendo vistas tanto pela equipe, mas também pelos líderes e outras pessoas que estão ali observando, pelo RH, né, como uma pessoa que tem uma dificuldade de cumprir com prazos. Então, provavelmente, se tem pessoas competindo por um novo posto, né, dentro da própria empresa, por mais que essa pessoa seja simpática, se relacione bem com as outras, né, aquelas pessoas que têm têm uma capacidade melhor de gerenciar suas emoções e entregar dentro do prazo as atividades, elas vão ter mais chances de pedir aumento, de mudar de posto, de assumir novas responsabilidades, né? Então, é isso. Estou vendo aqui, ó, o professor Ricardo Rocha também entrou, a Loren, a Raíssa, sejam bem-vindos. Então, esses são problemas de de procrastinação, autossabotagem também. Então, tanto para as grandes pessoas que procrastinam muito, procrastinam também tanto para grandes metas como para pequenas, né? Elas às vezes têm problemas de não conseguir separar uma grande meta, de definir em pequenas metas para poder realizar, ou consegue separar, mas não realiza essas pequenas metas. As outras pequenas coisas são aquelas que eu acabei de mencionar. Às vezes ela lavar uma louça que dura 2 minutos, 5 minutos, lavar uma xícara, uma taça, alguma coisa do tipo, você acaba deixando para depois, ou limpar o banheiro, como eu mencionei aqui, do Apolo, né, do gatinho. Você acaba deixando muitas coisas para depois. E tanto as pequenas tarefas quanto as grandes, elas geram mais sensações também, né? Gera uma sensação de ruminação. Na verdade, não é uma sensação, é um efeito, né? Um fenômeno. Já aqui é cognitivo, que vem uma ruminação das tarefas. Você começa a ficar com aquela tarefa que você não realizou na sua mente. Então, você fica ali pensando naquelas atividades que você não realizou, em que momento vai realizar, ou aquilo te gera um mau sentimento, né? Tem um efeito, uma pesquisadora russa, né, Zeigarnik, ela fez um estudo sobre processos cognitivos e ela percebeu que tarefas que não foram realizadas, alguma coisa que está como uma pendência, ela gera um grande incômodo. Esses incômodos muitas vezes não são perceptíveis, outras vezes sim, eles ficam latejando. Muitas vezes a gente, com as pequenas e grandes tarefas que a gente vai deixando para depois, a gente vai ruminando e também fica esse efeito que chama efeito Zeigarnik, né, de incompletude, tem algo por completar e aquilo vai gerando o incômodo. Esse incômodo ele pode aumentar, né, e pode ter consequências negativas, claro, né? Elas podem gerar maus sentimentos, tanto a ruminação quanto esse efeito Zeigarnik, né, que tem essa pendência e esse sentimento de que você precisa completar algo que ainda não completou. Quando você procrastina, você está deixando para fazer algo depois, então gera esse sentimento, essa sensação de incompletude. Você ainda não conseguiu realizar aquilo que era para ser realizado. Então vem os sentimentos de frustração, estresse, irritabilidade. Às vezes você dá umas respostas atravessadas a outras pessoas, né? Sem perceber, mas porque você está irritado. E essa irritação muitas vezes pode vir da procrastinação.
né? Porque você não conseguiu realizar algumas atividades, você nem parou para perceber que a sua irritabilidade, seu estresse ali no dia, ter dado uma resposta atravessada para um vendedor, para que está lá fazendo o trabalho dele, né, em algum fast food ou alguma loja, alguma coisa, né, você deu uma resposta atravessada porque se tá mais irritado, né, tá mais sensível por causa da procrastinação. Procrastinação também gera um sentimento de incapacidade, porque na medida em que você não consegue cumprir com algumas atividades, isso vai te gerando, vai reforçando crenças, às vezes, de incapacidade. Pô, não sou capaz de fazer, né? Porque eu não consigo fazer essas coisas, simplesmente vou lá e faço. Por que não? Então passa essa má sensação. Então, importante deixar claro aqui que tanto as pequenas tarefas quanto as grandes, elas geram processos de ruminação, incompletude, maus sentimentos, né? E olha só, e as pequenas tarefas, tem até um efeito aqui que é, pequenas tarefas podem se tornar grandes problemas emocionais, né? Emocionalmente elas são grandes. E esse aqui é um dos primeiros erros. Eu falei que eu ia te revelar 4 erros aqui comuns, né, de pessoas que procrastinam e que é importante saber que erros são esses para começar a ajustar e melhorar o seu nível ou a sua capacidade, né, de gerenciar suas emoções e ter mais disciplina. Que erro é esse? É o erro de dar pouca atenção para solucionar a procrastinação das pequenas tarefas. Então, muitas vezes você ignora quando você procrastina as pequenas tarefas. Por quê? Porque você não tem um prazo, né? Se você não tem um prazo específico, né? Não está com a corda no pescoço para entregar alguma coisa rápido, e algumas são pequenas tarefas também, são do dia a dia, né? Consertar uma coisinha, né? Um vaso que quebrou, um braço de uma cadeira. Então, essas pequenas coisas, como eu falei, elas vão acumulando, vão ocupando espaço mental. Isso vai te gerando mais frustração, mais estresse, mais irritabilidade. Então, um dos grandes erros é não considerar com a devida importância esse problema de procrastinar nas pequenas coisas. Elas se tornam grandes emocionalmente. Elas podem ser pequenas no dia a dia, mas são grandes emocionalmente. Elas vão ocupando cada vez mais espaço e energia da sua mente, no seu dia a dia, da sua rotina. Então ela rouba a energia cognitiva, né? Ela gera uma fadiga cognitiva, lembrando que sim, nosso cérebro, as atividades, eles consomem glicose, e a queda dessa glicose, se a gente não repor, dificulta nossa concentração no dia a dia, entre várias outras atividades, entre vários outros problemas. Então, o pequeno erro é a procrastinação das pequenas coisas. Se você não dá atenção, ela também repercute nas grandes tarefas. Por quê? Porque você vai se limitando, né, em termos de energia, também de capacidade de concentração de fazer as atividades, e isso te prejudica. Será que tem alguma maneira de resolver isso? Simples, começar a resolver, né? Resolver por completo não, mas começar a resolver, porque seria uma estratégia um pouco mais longa, mas você pode começar a aplicar hoje, a partir de hoje mesmo, a regra dos 2 minutos. Aquelas atividades que não duram mais que 2 minutos, você pode ir lá e fazer. Isso aqui não sou eu que estou inventando, né? É parte de um método já amplamente divulgado e utilizado por empresas, por pessoas, que se chamam GTD, né? Do David Allen, Getting Things Done. Então é a arte, o David Allen, ele já publicou livros como A Arte de Fazer, né, de Fazer Acontecer, e tem A Arte de Fazer Acontecer, Guia Prático. Então tem vários livros, né, do David Allen, mas que talvez seja a bíblia da disciplina ou da produtividade, seria essa arte de fazer acontecer. E uma das dicas para lidar com essas pequenas tarefas, né, essas pequenas tarefas que você acaba adiando, ou seja, não procrastinar nas pequenas tarefas, é usar a regra dos 2 minutos. Então, se você tem alguma coisa que não dura mais que 2 minutos para fazer, vai lá e faça. Tem outro pesquisador que se chama o Tim Pychyl, lá da Universidade de Carleton. Ele diz que um dos problemas é que a gente para pensar muito nas atividades que a gente precisa fazer. Aquelas pequenas atividades, às vezes para lavar a louça. Né? Você fala, mas eu vou lavar a louça, mas eu poderia estar fazendo alguma outra coisa. Em vez de você, então o Tim Pychyl ele fala, em vez de você parar e ficar
pensando nisso, né, nas consequências, foca na ação. O que é? Só lavar a louça? Então, se eu vou lá, quanto tempo eu vou durar para lavar essa louça? Aqui, beleza. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, vou lá e faço. Quando você começa a focar mais na ação do que no que você poderia fazer com aquele tempo que estaria utilizando para uma atividade que aparentemente não é tão importante assim, você acaba realizando mais. Então, aqui na verdade são 2 técnicas para você começar a dar mais atenção para essa procrastinação das pequenas tarefas. E aí você começa a eliminar isso para se fortalecer, para procrastinar menos ou ser mais produtivo nas grandes tarefas. Então esse aqui é o primeiro erro, é um erro comum e pouco divulgado, que é dar pouca atenção ou nenhuma para solucionar a procrastinação das pequenas tarefas. Então esse aqui já é o primeiro. Falando aí, seja muito bem-vindo, Ricardo, o estudioso, Puja estudioso. Hoje estou aqui num plano mais relaxado, domingo, mas o conteúdo continua sendo importante, lembrando que estou falando aqui sobre procrastinação, né, te ensinando a descobrir onde você talvez esteja errando. E aqui o meu compromisso hoje é te revelar 4 erros comuns que muitas pessoas cometem na hora de ser mais produtiva ou de combater a procrastinação. E lembrando também que procrastinação não é um problema de má gestão do tempo, é um problema de má gestão de pensamentos, emoções, impulsos e energia também. Isso vai ficar mais claro, esse mau gerenciamento de energias, no terceiro erro. Eu vou explicar, mas antes vamos passar aqui, a gente acabou de passar pelo primeiro erro, vamos para o segundo erro, e o segundo erro é o seguinte: falta de prazos específicos. Aí é quando você tem uma falta de prazo de prazos específicos e curtos para trabalhos gerais, né, e tarefas gerais que você tem no dia a dia. Por que isso? Porque tem uma lei de um escritor, se chama Lei de Parkinson, um escritor e historiador britânico que se chama Cyril Parkinson, que ele percebeu que o trabalho, na verdade, qualquer tipo de trabalho, uma tarefa, né, ele se expande de modo a preencher o tempo o tempo disponível para você realizar aquela tarefa ou aquele trabalho. Então esse trabalho se expande. Olha só, essa ideia é interessante, né? Essa lei. Ele chama Lei de Parkinson porque é isso. Então se você tem uma tarefa e tem tempo, muito tempo para realizar essa tarefa, por menor que seja, por mais simples que seja, você às vezes gasta mais tempo para realizar essa tarefa só porque você tem mais tempo para ela. E como você não coloca um prazo específico, até mesmo para aquelas tarefas mais simples, você acaba desperdiçando o tempo, né? A lei de Parkinson ou teoria de Parkinson, ela fala sobre um desperdício de tempo. É quando você não consegue colocar os prazos específicos para as atividades mais curtas. Às vezes você pode falar, eu estou mencionando hoje o tema de exemplo de lavar louça, né? Às vezes é coisa simples. Aqui em casa eu uso máquina de lavar, mas muitas vezes preciso lavar coisas na mão. Às vezes não tenho vontade, mas outra vez, eu penso numa regra de 2 minutos, vou lá e tento executar. Outra coisa é, eu vou realizar essa tarefa de lavar a louça nesse tempo aqui, 5 minutos. Aí estabeleço 5 minutos, vou lá e faço isso. Se ficou alguma coisa, eu posso guardar e depois retomar em outro momento. O ideal seria completar a atividade, né? Mas você pode utilizar isso para 5 minutos aqui, você vai, faz alguma coisa, estuda e já coloca no tempo de descanso depois, ir lá e terminar de lavar aquilo, a louça. Então isso aqui, obviamente, que você pode pensar 1 milhão de possibilidades para o seu dia a dia. Aí você vai gerenciando as suas tarefas e também as suas emoções, porque se eu não tive vontade de lavar a louça naquele momento, né, eu já me arrumo, eu já tento encontrar um tempinho para fazer isso depois. Enquanto isso, eu me sinto mais produtivo depois, utilizando o tempo, uma parte do tempo, 30, 40 minutos, para estudar, né? Se eu estou utilizando isso, se eu estou casando essa atividade com uma regra que se chama Pomodoro, ótimo. Que aí no meu período de descanso eu vou lá e termino de lavar aquilo. Mas, claro, aqui é só para pensar que quando você não tem prazos específicos para algumas tarefas que são mais curtas, você acaba utilizando muito mais tempo para fazer.
Um exemplo que o Parkinson usa é que uma senhora que já seja um pouco mais idosa, se ela precisa escrever uma carta para a sobrinha ou para a neta, né, ela provavelmente pode durar o dia inteiro para escrever uma simples carta, às vezes uma paginazinha. Por quê? Porque ela tem esse tempo. Essa carta poderia ser escrita em 10 minutos, 20 minutos, mas às vezes ela dura todo esse tempo porque ela tem o tempo para fazer. Então, aí é justamente, né, a teoria do Parkinson é essa de que o trabalho acaba se expandindo porque ela tem o tempo disponível para realizar aquele trabalho. Aí, fala, Fabi, bom dia. Então, considerar um dos erros que as pessoas cometem, caem aqui, na hora de tentar ser mais produtiva ou de resolver o problema da procrastinação, é não colocar prazos específicos para algumas tarefas curtas, né, para trabalhos curtos também. Para quê? Para que ela não ocupe mais tempo do que seja necessário. Então, pensar na teoria de Parkinson, ela te ajuda a se organizar, colocar prazos curtos. Algumas pessoas fazem prazos mais apertados, né? Mas aí eu acho um problema, porque isso gera um estresse desnecessário para você realizar tarefas que muitas vezes são simples. Então eu acho contraproducente você fazer isso. Então eu sugiro fazer de uma maneira que te permita sentir mais cômodo, mas não deixar que pequenas tarefas tomem grande quantidade de tempo. Tá bom? Então esse aqui já é o segundo erro que muitas pessoas cometem. Vamos para o terceiro erro, como eu tinha comentado, isso aí já é gerenciamento de energia. Que aqui não é nada tão místico, né? Como eu falei, procrastinação ela pode ser um problema de mau gerenciamento de pensamentos, de emoções, de impulsos e de energia. O que significa energia aqui, né? Vamos pensar. Qual é o problema? Vamos começar pelo problema, né? O problema seria assistir séries, filmes, documentários, ou ler notícias. E a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos, somos sociais e também emocionais. Quando a gente assiste ou lê alguma coisa que nos provoca, nos desperta algum tipo de emoção, seja ela de tristeza, de raiva, de alegria, êxtase ou ódio, né, seja uma emoção positiva, boa ou ruim, né, ela vai ter um consumo de energia, ela vai ter uma glicose mental, né, também, e isso vai aumentar a possibilidade de ter o que muitos pesquisadores vão chamar de cansaço ou fadiga cognitiva. As emoções elas também estão aqui, né? Estão aqui. Então elas têm um consumo quando você assiste séries, filmes no momento inapropriado, se você precisa estudar, né? Muitas vezes não se recomenda ver algumas séries, certas séries ou filmes antes de estudar. Por quê? Porque suas emoções ainda vão estar afloradas e provavelmente você pode ter perda de concentração. Perda de concentração, baixa o seu nível a sua capacidade de foco quando você precisa ler alguma coisa, porque suas emoções ainda estão fervilhando dentro de você, porque exigiu aquele filme, aquela notícia que você leu e provocou tristeza ou alegria. O teu cérebro ainda está reacomodando as suas emoções. Então isso vai se repercutir quando você parar para estudar. Então, um dos erros é assistir as séries, filmes, documentários, ler notícias nos momentos errados. Isso vai aumentar as chances de você procrastinar, de você adiar uma tarefa que era para fazer agora, você acaba deixando para depois. Por quê? Porque teve um consumo, né, de energia, te provocou um cansaço cognitivo, você não se sente bem para executar uma tarefa. Muitas vezes é pior mais com tarefas de alta que exigem mais concentração, né? Mas então, deixar de ver séries, será que essa é a solução? Não, né? O que os pesquisadores dizem é que o que você pode fazer é simplesmente se organizar para ver em alguns horários, para que não afetem os seus objetivos mais específicos, né? Se é nos estudos, se é para fazer uma transição de carreira, você precisa atualizar currículo, precisa procurar posto de trabalho, fazer a lista, né, das opções que estão disponíveis para você dentro da sua área. Então, para não impedir que você faça essas atividades de atualizar currículo ou
estudar, você simplesmente joga em um horário essas séries, assistir séries e ler notícias também, né, para algum momento do dia que não vai te afetar emocionalmente. Outro dia eu estava vendo aqui a série do Neymar, estava vendo a série Neymar Júnior, estava numa de ver algumas séries de jogadores, então Cristiano Ronaldo, Beckham, Neymar, e eu percebi que aquilo me provoca, às vezes me dá um entusiasmo grande, mas que eu não consigo depois parar para me concentrar, ou para ler uma notícia, ou para ler algum livro. Então não funciona eu assistir uma série do Neymar que tem ali um funk, tem uma batida, você vê a torcida, a reação do próprio jogador, mas também da torcida, aquilo mexe emocionalmente, né? Tem uma empatia também ali, dá uma emoção, um êxtase, e poderia falar, não, isso você pode utilizar para estudar, mas não. Por quê? Porque as emoções elas ainda estão muito afloradas. Então, para eu parar e sentar para estudar, para ler uma notícia, para ler um livro que requer mais calma, né, minha cabeça ainda está fervilhando por causa daquelas emoções que foram desencadeadas só por ver uma série, um capítulo de uma série, né, do Neymar ou do Beckham. Então, o grande erro aqui é assistir, né, essas séries, filmes, documentários e notícias nos horários impróprios. Então, fácil de resolver, que é simplesmente você tentar encaixar isso dentro de uma rotina, né, que não prejudique os teus estudos, a tua tentativa de transição de carreira, ou se você precisa estudar para abrir uma empresa. Então, esse seria o ideal, é tentar se organizar a sua rotina também para ver as séries, por mais que sejam inspiradoras e tudo mais, né? Mas somos seres, como eu falei, sociais, somos empáticos, então emoções positivas ou negativas podem atrapalhar nossas atividades do dia a dia. Então tá bom, tô vendo que o pessoal tá chegando, então Artes da Ju, o Manuzeca, o Augusto, sejam bem-vindos. Quem chegou, não estou conseguindo ver quem está aí, mas manda um alô também para eu saber. Manda de onde vocês estão vindo. Eu falei, hoje eu estou aqui num plano mais relaxado, mas isso aqui é uma live de aquecimento, né? Lembrando que essa é uma live de aquecimento para aula magna. Eu deixei aqui, se você está assistindo no YouTube, você está vendo ali live de aquecimento 2, mas na verdade é 3. Hoje é a terceira live de aquecimento, eu que não atualizei ali. Lembrando que a gente vai ter a aula magna, seu plano contra a autossabotagem, no dia 30, próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou te entregar um plano para te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. E essa vai ser uma aula magna. É um evento 100% online, gratuito e inédito também, né? Lembrando que eu não sei se eu vou fazer esse evento de novo. É um evento que vai ficar pouco tempo disponível. Vai estar ali e vai ficar pouco tempo disponível. Então é importante participar lá para ter o melhor aproveitamento. Como fazer isso? Se você ainda não está inscrito para participar, é simples. Clica no link da bio, que está na minha bio, aqui do Instagram, se você está assistindo no Insta. Vai lá na minha bio e clica lá no link, se cadastra. Também se inscreve para entrar lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo onde eu atualizo e também envio algumas informações complementares. Eu quero que você chegue aquecido ou aquecida para essa aula magna. Quero que você comece já a entender alguns autossabotadores seus, ou seja, seus pensamentos, comportamentos ou até mesmo emoções que, em vez de te ajudar a ter realização profissional, ou ter bem-estar, ou estudar com mais eficiência, acabam te limitando. Então, a autossabotagem é isso, né? É a limitação do seu sucesso, do seu crescimento, mas também do seu bem-estar. E muitas vezes acontece sem você se dar conta, né? São pensamentos e comportamentos que te limitam e muitas vezes você não se dá conta. Procrastinação, como a gente está falando de procrastinação aqui, eu falei que eu ia te revelar 4 erros comuns que as pessoas cometem. Eu vou falar aqui, abrir um parêntese, né? Procrastinação também pode estar relacionado com o medo do fracasso, com perfeccionismo. Eu nem estou entrando nesse mérito aqui, mas pode estar relacionado a isso. Eu já gravei lives falando sobre isso. Hoje eu estou revelando 4 probleminhas que você pode começar a utilizar agora, como uma autorreflexão e começar a resolver o problema da procrastinação, né, por baixo, como básico. E aí você já vai ver alguns resultados. Falei 3, agora a gente vai para o último erro, né, que é muito comum que as pessoas cometem na hora de tentar deixar de procrastinar ou de se tornar uma pessoa mais disciplinada e produtiva, que é
esse erro é se culpar muito por procrastinar. É não utilizar, né? Quando você se culpa muito, você se estressa. Né? Você se critica muito e acha que isso é o que vai te motivar para fazer a tarefa. Mas os pesquisadores, eu mencionei aqui que eu estou tomando como base uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Carleton, no Canadá, liderada por um pesquisador que se chama Tim Patel. Mas o que esses pesquisadores revelaram é que uma estratégia para você ser mais produtivo ou não procrastinar na mesma tarefa, depois de ter procrastinado nela, é utilizar o auto-perdão. Então não é a autocrítica, não é a autocobrança, não é o sentimento de culpa que vai te motivar e que vai te ajudar a não procrastinar. Pelo contrário, é o auto-perdão. É quando você reconhece que você procrastinou naquela tarefa. Vamos supor que hoje eu tinha que escrever um post, né? Eu tinha que escrever algum texto para publicar lá aqui no Insta sobre autossabotagem. Mas aí eu acabei não escrevendo, um post curto, né? Comentando ali não só sobre o medo do fracasso, mas eu acabei não fazendo no horário e aí eu tinha outras coisas para fazer. Em vez de eu me culpar, porque se eu não, estou usando aqui um exemplo hipotético, tá? Se eu não fiz isso, mas isso acontece também na vida real, mas se eu não fiz isso e não escrevi aquele texto que eu queria publicar e compartilhar com vocês, em vez de eu me culpar ou me criticar, dizendo, eu não faço nada bem, eu não consigo, eu falo que eu vou fazer e não faço, se eu começo a me culpar e me criticar muito, isso não vai me ajudar a, depois, quando eu pare para sentar e fazer, não vai me ajudar a fazer. Pelo contrário, aquilo vai me desestimular. Então, o que eu preciso? Eu preciso reconhecer que eu não fiz na hora, não escrevi esse texto que deveria escrever sobre o medo do fracasso para você, para te ajudar na sua jornada de combate à autossabotagem e me perdoar por isso. E isso aqui é um auto-perdão com base científica também, porque quando você é mais gentil com você, você também se permite melhorar. Então, esses pesquisadores da Universidade de Carleton, eles perceberam isso. Eles fizeram pesquisas com 2 grupos de estudantes e pediram para um grupo de estudantes que tinha procrastinado com uma tarefa da universidade e o outro grupo pediu para não fazer nada. Então, para um grupo pediu para utilizar o auto-perdão e para o outro grupo ele falou, não vai fazer nada. E exigiram fazer a mesma tarefa. Então, aqueles que utilizaram a prática do auto-perdão aumentaram muito mais as chances de realizar a tarefa. Então, eles procrastinaram muito menos. Aquele grupo que não recebeu esse comando de auto-perdão, né, eles procrastinaram muito mais na mesma tarefa. Então, aí tem uma base científica para o auto-perdão, né? A gente poderia usar auto-perdão de uma maneira mais religiosa, né? De ser bom com você. Isso vai ter um efeito também, mas eu estou trazendo para você uma base mais científica aqui para te ajudar a você entender que combater a procrastinação, né, também também pode ser a partir do auto-perdão. Entendeu? Essa daqui é o 4º erro. Muita gente não pensa que o auto-perdão vai ser bom. O que elas fazem? Elas se criticam mais, porque elas se cobram mais, né? Porque elas acham que a autocobrança acaba gerando melhores resultados. E aí tem outras pesquisas que mostram que pessoas que se cobram muito geralmente não têm melhoras significativas nos resultados. Pelo contrário, ou ela tem muito pouco ou nenhum resultado. E além disso, desencadeia chances de ter burnout. Então, olha só, né? Aqui, o ideal não é ruminar as tarefas, é aceitar que você procrastinou, se perdoar, ser mais gentil com você e se organizar para realizar. Então, muita gente erra aqui, não cometa esse erro. Se você está cometendo esse erro, comece a prestar atenção. Então, eu acabei de revelar aqui 4 erros bastante comuns que as pessoas cometem para resolver o problema da procrastinação, né? E lembrando que procrastinação ela é um tipo, sim, de autossabotagem, né? É um comportamento que você tem, né? Alguns vão chamar de hábito, o hábito de procrastinar, né? De adiar para depois as tarefas que você precisa fazer, mas ela, sim, é um comportamento repetitivo de autolimitação. Então, ela está te limitando de ter bem-estar e de conquistar os seus objetivos,
o seu sonho, seja nos estudos, no trabalho, no relacionamento com as outras pessoas. Então é importante deixar isso aqui claro. Hoje a gente viu aqui a procrastinação, lembrando que é a terceira live de um total de 4 para aquecer. Eu quero que você chegue no dia 30 na aula magna, aquecido, já conhecendo alguns termos, já sabendo algumas coisas da procrastinação, já colocando em prática algumas coisas e vendo resultados, né? Vendo resultados específicos de uma estratégia que eu vou te entregar na aula magna, para te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Tá bom? Então, um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Domingão tem um lindo domingo ainda. Aproveitem. E a gente se vê na próxima aula. Na próxima live vai ser do dia terça-feira, né? Dia 30. Dia 30 não, dia 28. Então, segunda, dia 27, dia 28, a gente se vê por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.